prevenção, sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Tema de hoje, alcoolismo. 80 miligramas por decilitro de álcool, né? Numa pessoa com mais de 21 anos, ela aumenta o risco em 9 vezes de um acidente de trânsito. Se a pessoa é menor de 21 anos, aumenta em 35 vezes a chance de se envolver num acidente de trânsito. Nós estamos iniciando mais uma blitz da Força Tarefa aqui em Caxias do Sul, que é composta essa força-tarefa pela Brigada Militar, Fiscalização de Trânsito, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal. O direcionamento dessa fiscalização é a alcoolemia, consumo de álcool e a direção veicular. Na verdade, desde o início das blitz, já foram vistoriados 39 mil veículos aproximadamente. Então a gente tem feito 3, 4 blitz por semana, em horários diferenciados, dias diferenciados, né? E o local é decidido 15 minutos antes. Então reúne-se os representantes da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar, os nossos fiscais de trânsito do município, e 15 minutos antes eles decidem o local e se deslocam para o local para a realização da blitz, né? Então nós estamos aqui iniciando essa atividade, que deve ter como duração cerca de 3 ou 4 horas, vai transcorrer da 1 até as 5 da manhã. O direcionamento é que o maior número de veículos possível seja abordado e esses condutores sejam submetidos ao teste de etilômetro, também conhecido popularmente como bafômetro. Existem outras maneiras da configuração também da infração. Em havendo a recusa em se submeter ao teste do etilômetro, há 2 possibilidades. Se o condutor não apresenta sinais de embriaguez, a simples recusa dele já sujeita ele às penalidades administrativas da embriaguez. É como se embriagado estivesse no quesito administrativo. Ele vai ter a sanção da multa no valor de R$ 1.915. Ele vai, posterior, ter o processo de suspensão da sua habilitação e não vai poder seguir dirigindo. Em ele se recusando a submeter ao teste e tendo sinais de embriaguez, visíveis e notórios sinais de embriaguez, ele vai ter todas as sanções administrativas, será multado no mesmo valor e será conduzido à delegacia para o flagrante de embriaguez pelos sintomas que ele apresenta. Daí nós faremos vídeos, imagens e a própria declaração do policial ou do fiscal de trânsito tem validade agora para a configuração do crime de embriaguez. A resolução 432, né, do CONTRAN, ele na verdade ele determina, né, o uso das atribuições da autoridade de trânsito nas questões do consumo de álcool, né? Então o que mudou? Basicamente são os índices, né, do aparelho do etilômetro, que mede a quantidade de álcool por ar alveolar expelido, né? Que antes nós tínhamos como parâmetro a medida de até 0,14 miligramas por litro, o condutor era liberado. E agora esse índice baixou para 0,04, que na verdade é a margem do aparelho. Significa que praticamente o consumo de álcool deve ser zero. Esses valores acima de 0,34, que é considerado crime de trânsito, o condutor é levado à delegacia, ele vai pagar a multa 10 vezes gravíssima, de R$ 1.915,40, tem a sua carteira suspensa, né? E por 12 meses, e responde judicialmente, né? Se durante o prazo de 12 meses ele for reincidente, essa multa vai ser dobrada, ou seja, 20 vezes gravíssima, que vai dar em torno de R$ 3.880. E conforme as provas que foram constituídas, ele vai
poder até ser, de repente, até preso. Em o resultado sendo igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar expelido pelo pulmão, daí configura o crime de embriaguez. Daí ele será conduzido à delegacia, lavrado o flagrante, o delegado impõe um valor de fiança. Em ele pagando essa fiança, ele responde ao processo em liberdade. Em não pagando a fiança, ele é conduzido ao presídio. O organismo ele assimila em torno de uma dose de bebida alcoólica por hora. Ou seja, a pessoa que ingerir 3 latinhas de cerveja, com certeza absoluta, em 3 horas ela não terá mais resquícios de álcool no seu organismo. Sim, a ponteira que é descartável, tá? Quando eu pedir para te soprar, tu tem que encher o pulmão, soprar como se fosse encher um balão. É um sopro contínuo, só para quando eu pedir, tá? Mais ou menos 6 segundos de sopro contínuo. Ele faz toda uma leitura aqui no bafômetro, ele limpa a câmera, tudo automático, tá? E zera tudo. Daí quando zerar, ele vai pedir teste. Cada teste tem um número, que depois é imprimido se caso acusa, né, algum teor. Se não acusa nada, a gente não imprime. Enche o pulmão e sopra agora, sopro contínuo, vai lá. Sopra mais. Aí tá bom, isso aí. Se não bebeu nada, é zerado. Ok, zeradinho. Enche o pulmão e sopra, só para quando eu pedir, pode soprar. Sopra mais. Aí tá bom, isso. Ok, obrigado, boa noite. Soprar, não, soprar. Sopra mais, largar o ar dentro, mais um pouquinho. Aí, isso, aí. 000. Assim, ó, eu tava no aniversário e eu bebi um copo, 2 de cerveja faz umas 2 horas atrás e deu 0 no bafômetro. Temos chegando em casa agora, temos voltando, e tem a barreira. Nunca tinha acontecido isso comigo. Até então aconteceu. Agora me barraram porque nós tomemos a cervejinha, claro que tomemos. Eu não sei quanto deu, só sei que me prenderam ali. Há 30 e poucos anos dirigindo, nunca aconteceu comigo. E acusou aqui agora. Ele fez o teste do bafômetro e acusou 0,87. 0,87 seria crime daí, né? Ele vai ser encaminhado a DP para fazer um registro, uma ocorrência lá na delegacia. Bebi umas 3 latinhas, eu acho, de cerveja e deu 47% de álcool e daí tem que pedir para alguém vir buscar o carro para mim. Vai, sopra, mais. Tá ok. Obrigado, boa noite. Eu nunca bebo, até porque normalmente eu sempre a motorista da rodada. Esse é meu esposo, então ele sempre bebe e eu sempre dirijo, tá? Então eu sempre faço isso. Então hoje a gente estava numa formatura, eu, ele e a minha irmã, eles 2 beberam e eu não, para poder vir para casa tranquilo. Pegou aquela Como é bom hoje, através dessa lei que está cada vez mais rígida, né, a questão da bebida alcoólica, né, de poder ir e vir de uma maneira tranquila, sabendo que se tu for parado numa blitz ali na frente, né, se tu que tiver que fazer o teste do bafômetro, tu vai fazer sem problema nenhum, sem correndo o risco de perder a habilitação, sem correndo o risco de ser preso, sem correr o risco daqui a pouco de provocar um acidente, né? De tu poder sair e saber aquilo que tu tá fazendo, de pegar uma estrada consciente. Medical TV, a vida e a medicina. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando teu médico a cuidar de ti. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença.
O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são reversão de vasectomia, disfunção erétil, inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen ou óvulos, espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 32 14 40 95. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 32 23 12 57. Dr. Henrique Giovanardi, cirurgia do aparelho digestivo. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Acesse www.youtube.com.br/medicaltv. E reveja todos os programas. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: alcoolismo. Quando a família começa orientada nesse sentido, então, que é uma doença crônica, que leva à morte, tá? Que é irreversível, que é genética, tá? A grande vantagem disso é que a família, de repente, fica aliada ao doente e começa a ajudar o doente. Então, se ele recai, a família já sabe como procurar o tratamento, aonde procurar o tratamento, o que fazer. O grande problema do tratamento do alcoolismo, até pouco tempo atrás, é que se tratava só as consequências do uso do álcool. Então era normal a pessoa se internar num hospital aqui em Caxias, ou toda a região, no Brasil, vamos dizer assim. A pessoa se internava, aí melhorava do problema do fígado, da barriga d'água, que fazia um ascite, melhorava da polineurite, voltava a caminhar direito, controlava os esfíncteres, a memória voltava. Aí recebiam alta e os médicos, as pessoas diziam, bom, vê se daqui para frente tu bebe menos. Em vez de tomar 2 garrafas de vinho, toma só um copo no almoço, um copo na janta, que é frescura, é bobagem, é manter a doença. Tá? Então, essas informações, à medida que tu vai fornecendo para a família vai ficando orientada, e se a pessoa recai, aqui que eu quero chegar, por exemplo, esse que está fora 15 anos sem beber, se ele recair, tanto a família como os amigos, traz de volta para o hospital ou leva para um outro local, acho que vamos segurar de novo. Então, o problema não é recair, porque ele não sofre prejuízos se ele recai e a família e os amigos na volta logo avisam e levam para tratamento. Os nossos pacientes, quando eles chegam à clínica de repouso, eles passam por uma consulta de enfermagem, né? Vêm do consultório médico já com uma indicação de internação, ou seja, já foram avaliados previamente pelo seu médico assistente, que vai acompanhar durante a internação. E então a equipe de enfermagem, nesse primeiro momento, faz o seu primeiro contato para ver qual é o nível de doença que esse paciente se encontra, quais são as atividades que a gente vai poder desenvolver com ele, né, e qual é o engajamento dele no tratamento. Quando a pessoa para de beber, ela pode ter um risco de delírio tremens, que é onde a paciente começa a tremer, o paciente começa a ter alucinações, e o risco de morte em pacientes com delírio tremens é 40%. Grande parte dos alcoolistas, à medida que eles vão bebendo, eles vão diminuindo a ingesta alimentar. Ela vai ficando com deficiência alimentar em todos os sentidos. Tá? E essa é uma deficiência do delírio tremens que tem na área neurológica. Então, de repente, ele começa a enxergar bicho, tá? Começa a enxergar fantasmas, ele treme o corpo todo, por isso que ele já deixa de tomar o aperitivo da manhã para firmar o pulso, que é uma alteração neurológica,
Então ele tem que firmar o pulso e alguns entram em agitação tal que eles morrem pela agitação. O risco é o seguinte, que quando eles chegam nesse estado, eles estão com insuficiência praticamente generalizada do organismo. Neurológica, cardíaca, hepática, gástrica, tudo. Vamos dizer assim, do fio do cabelo à planta do pé. Então o paciente tem que ser muito cuidado quando para de beber. Tem que ter um aporte médico hospitalar para evitar a morte, para evitar convulsões, entende? Para evitar que o coração dele entre numa arritmia violenta. Então ele precisa de cuidados extremos, porque é uma doença grave o delírio tremens. E a pessoa quando bebe em demasia também tem outras doenças, a doença de Wernicke, a doença de Korsakoff, que são pacientes que ficam com graves sequelas, principalmente neurológicas. Se sabe que o álcool ele atinge várias partes no cérebro, atinge o córtex e no córtex ele vai diminuir a inibição e a noção de adequação da pessoa, então por isso que a pessoa bebe um pouquinho e já fica mais solta, mais alegre, porque essa parte do córtex fica prejudicada. Ela vai alterar a parte do cerebelo, então vai modificar nossas funções de coordenação, né? A gente vai ter uma resposta mais lenta. Atinge também partes, por exemplo, como a libido, a função sexual. A longo prazo, tem relação do etilismo crônico com demência, né? Tem uma demência que tem bastante relação com o uso de álcool. Pode dar problemas miopáticos musculares, né, de fraqueza. Pode dar problemas para deambular, né, que é essa parte do cerebelo. Pode dar neuropatias com lesão tanto direta quanto indireta dos nervos. Eu acho que hoje, depois de alguns anos atendendo pacientes com dependência química, eu acho que uma grande ferramenta se chama terapia, feita por psiquiatras, por psicólogos, para a pessoa entender por que precisa se autodestruir. Porque na realidade a pessoa sabe que está se destruindo. Então é importante a pessoa entender por que está se destruindo. E o álcool, como as outras drogas, ele precisa dar prejuízo para a pessoa buscar ajuda. Nós temos pacientes que perderam família, que perderam empresas, que perderam funcionários, que perderam tudo que o ser humano tem como sonho de construção de vida, a sua família, o seu emprego e principalmente a sua dignidade. Ele foi ao fundo do poço e não tem mais para onde ir, né? Nós somos a última esperança de alguém que entenda pelo que ele está passando. E quando o alcoolismo atinge digamos assim, um estágio dessa maneira, é muito difícil parar sozinho. Por isso que normalmente a maioria de nossos membros passaram por clínicas, né, principalmente para desintoxicação, porque o álcool fica no sangue muito tempo. Embora a pessoa querendo com todas as forças possíveis querer parar de beber, o álcool ainda está entranhado nas suas veias. Então álcool puxa álcool. Dizer porque tem que parar de beber, todo mundo fala. Agora, como é que é lidar com a compulsão? Com o craving, que os americanos chamam. E isso tem técnicas hoje, entende? Comportamentais e psicodinâmicas que ajudam muitos pacientes. Eu sou da opinião hoje, a pessoa para parar de beber, ela tem que beber a água da sarjeta. A pessoa quando ainda não bebeu a água da sarjeta, são mais difíceis. O que se sabe? Pessoas com uma internação têm menos de 10% de chances de parar as substâncias químicas. Isso são dados mundiais. E pacientes acima de 3 ou 4 internações têm mais de 70% de chance de pararem com as substâncias químicas. Então o que eu falo sempre para a família? Que é importante não ser imediatista. Achar que na primeira tentativa o cara vai parar. Isso não existe. Eu sempre digo para a família, olha, se o cara recair, trazem de novo. Porque eu estou falando de uma doença que mata. É possível a recuperação, é difícil, é dolorosa
Mas nós temos também casos em que o paciente chega com uma debilidade neurológica tão grande que a gente vai conseguir estabilizar. Dizer que ele vai voltar a ter as mesmas atividades que tinha antes, talvez não seja mais possível. Tem um ditado que eu acho fundamental. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se a pessoa continua indo em bodega, se a pessoa continua andando com pessoas que bebem, não tem saída. A pessoa tem que parar com os fatores de risco. A pessoa tem que entender quais são os fatores de risco, quais são os horários que mais bebia e botar alguma coisa nesses horários que mais bebia. E principalmente não andar com fatores de risco. Nós temos pacientes moradores, né, que são dependentes químicos e que preferiram morar com a gente porque sabem que se ultrapassarem os limites da clínica de repouso, do portão de entrada, o risco de ele voltar a ser um usuário é muito grande. O risco de ele voltar, os fatores de risco, com certeza vão acontecer. Nós já tivemos pacientes que bateram de madrugada na nossa porta dizendo: pelo amor de Deus, me deixa entrar, eu não quero mais ir embora. Porque aqui vocês me entendem e eu consigo ficar longe. E se eu sair de novo, eu vou recair. E se eu recair, meu próximo passo, enfermeira, vai ser o fim da minha vida. Eu, às vezes, fico tentando me identificar com esse pessoal nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade química, né? Onde o prazer está na substância química. Hoje a pessoa não pode mais sofrer nada, não pode ficar mais deprimida, que tem que tomar remédio antidepressivo, que tem que tomar tranquilizantes. E isso quem está falando é um médico psiquiatra que prescreve isso. Só que a pessoa está um pouco deprimida, tem que tomar medicação. Quer dizer, então o álcool ele entra como uma luva nisso. Quer dizer, entende? Então a pessoa tem que evitar os fatores de risco, ponto. O que eles precisam é descobrir um prazer extra. Eu tenho que ter prazer na minha vida sem o álcool. Porque muitos chegam com a cultura de que, mas o único prazer que eu tenho é beber, se eu não beber eu vou fazer o quê? E ele vai descobrir um prazer na vida de cara, ou em abstinência. Eu fiz um tratamento de 9 meses, consegui entender que eu era um dependente químico, que eu tinha uma doença, consegui aceitar isso, não foi fácil, foi uma luta muito grande para conseguir entender isso aí, Mas graças a Deus, em função do meu querer, eu consigo viver em recuperação hoje há 5 anos, e vivendo uma vida totalmente diferente, uma nova vida, que nem eu digo, uma vida onde eu tenho o prazer de viver, Eu não ganho o que eu ganhava, não tenho o que eu tenho, mas o pouco que eu consigo fazer pela minha vida, eu sou feliz e eu consigo passar essa felicidade para os outros. Eu acho que é isso a coisa mais importante que a gente tem que fazer na recuperação. É mudar o foco da nossa vida. Só que para fazer isso não é fácil, é difícil, a gente tem que ter muitas renúncias, a gente tem que reformular o nosso conceito de vida, nossos objetivos, os nossos valores. Hoje, meu ciclo de amizades, claro que tem pessoas que bebem, mas não têm a predisposição. Os parceiros de copo e de ativa de antigamente hoje não se fazem mais presente na minha vida, Hoje eu busco ter uma qualidade de vida saudável, não fazendo mais o uso dessas substâncias, e o meu ciclo de amizade é totalmente diferente. E digo para vocês, é possível viver sem, é possível a gente poder ir numa festa e se divertir bebendo Coca-Cola, dançar a noite toda. Como é bom tu poder chegar em casa e no outro dia tu não sentir aquela ressaca. Eu não quero mais ter aquela vida que eu tinha antes. E para mim não querer mais, não voltar àquilo, eu não posso botar uma gota de álcool na boca. Porque a dependência química, ela tem essa característica. Se tu botar uma gota, não vai ser uma gota. Vai ser um barril inteiro. Tu não se controla. É compulsivo a coisa. Então, evitar o primeiro gole é a base também da recuperação. Porque isso é uma doença crônica, entende que se a pessoa passa 10 anos sem beber, se ela recai, ela tem a memória biológica, então ela vai beber sempre o quanto bebia antes. Não, doutor, eu tomava 10 garrafas de vinho, eu vou tomar 1 copo de vinho. Ok, velho, tu vai tomar isso numa semana. Na segunda semana tu vai tomar 10 garrafas de vinho ou mais. Então a preocupação não era assim que tem que parar de beber. Não, vai se manter em sobriedade o máximo que puder. Se recair, começa de novo
E, vamos dizer assim, só nesse começa de novo, mais de que 80% dos prejuízos causados pelo álcool deixaram de existir. Eu só quero lembrar o seguinte, olha, a recuperação é muito grande, é muito boa, é promissora. Eu tinha um grupo de pacientes que tinham todos mais de 2 internações, então de 2 a 10 internações, né? E aí eu estava conversando com ele, vem cá, o que houve que tu voltou, né? Estava falando com... Aí os outros pacientes, na volta, naquela época, eles também não tinham entendido direito, a gente estava todo mundo no processo de aprendizado, né? Os outros disseram, doutor, nem adianta mais falar com ele, não perca tempo com ele, tá? Porque, olha aqui, ó, ele saiu daqui essa vez, ele saiu daqui, foi até aqui, na praça aqui em cima, pegar o ônibus, né? 5 minutos que ele estava esperando o ônibus lá, o ônibus demorou um pouquinho, ele já entrou no bar e bebeu. E ele já está aqui há 10, 12, 14 vezes, né? Não é isso aí? Aí perguntaram, 15 vezes, sei lá, que eu estou internado. Dizendo, doutor, então, por que vão perder tempo conversando com eles? Os pacientes me dizendo. Eu digo, o que eu vou dizer agora? Bom, eu levantei e fui cumprimentá-los. Digo, pô, meus parabéns. Aí os caras, pô, tá certo que a gente está no hospital de louco, né, doutor? Mas agora não entendemos mais nada. O que está vendo? O senhor ficou louco? Digo, não, agora vocês vão me entender. Digo, desta vez ele conseguiu ficar 5 minutos sem beber. As outras internações, quando eu comunicava ele da alta, na mesma hora ele dava um jeito de pular o muro, comprar cachaça e comemorar. Desta vez ele ficou 5 minutos sem beber. Na próxima ele vai ficar provavelmente 15 minutos e 2 anos depois ele parou de beber e nunca mais voltou. E isso aconteceu lá em final de 70, começo de 80. Então é muito importante que a pessoa, quando detecte que realmente está passando do limite, que ela tenha uma consciência e venha procurar ajuda, porque sozinha ela não vai conseguir uma recuperação. É necessária a ajuda da família, é necessário o empenho de toda uma equipe de profissionais que hoje tem aí para ajudar, e é necessário também que ela tenha o querer, né, que ela tenha o desejo, né, de estacionar com a sua doença, viver uma vida diferente, voltar a ser um bom pai, voltar a ser um bom esposo, voltar a ser aquela pessoa que realmente ela era antes de entrar o uso e abuso do álcool na vida dela. Essa mudança é uma coisa assim, ó, de reconstruir, né? Os grupos de entreajuda servem para isso. Porque as pessoas que estão no grupo, elas têm o mesmo objetivo, parar de usar uma substância. Então eles vão se apoiar, eles têm algo em comum. E estes grupos normalmente criam um vínculo de amizade que extrapola o grupo. De se encontrarem, de se reunirem, de irem tomar um chimarrão. O chimarrão para o alcoolista é uma das coisas que mais muda o copo pelo chimarrão. Nós, os Alcoólicos Anônimos, somos milhões de homens e mulheres que estamos nos recuperando de uma condição física e mental até hoje considerada incurável. Quem estiver por acaso interessado ou precisar da ajuda de Alcoólicos Anônimos, o nosso grupo Reencontro, ele se encontra na Rua Feijó Júnior, 269, em São Pelegrino, nas dependências da Cruz Vermelha. Qualquer pessoa que acha que tem o problema do alcoolismo será muito bem-vindo a nossas reuniões. Aquele bebedor problema não precisa se identificar, ninguém vai fazer perguntas, porque às vezes ele ainda está meio, como é que eu posso dizer, indeciso, meio... Então, ele entra, ele senta, ninguém vai fazer nenhuma pergunta, ele não vai ser coagido a se identificar, por exemplo, né? Ele senta, assiste aos depoimentos de todos os nossos companheiros. E eu acho que aqui em Caxias, nessa região Nordeste, nós temos um A muito forte, então eu acho de extrema importância. E eu vejo muitas vezes pessoas também procurando religiões, que eu, com a minha experiência, eu acho que ajuda bastante também. Entende? As religiões hoje, eu acho que... Eu estou chegando no ponto que eu digo assim, olha, qualquer coisa que ajude,
Né? Olha, eu comecei a jogar futebol, tu falou em esporte, né? Larguei as drogas, ótimo, entende? Eu acho que a pessoa tem que lutar, porque eu estou falando de uma substância que dá muito prazer, muito prazer e muita dependência. Então, realmente é uma luta feroz. E a gente que trabalha já há muitos anos com dependência química vê o sofrimento desses pacientes. Todo ser humano, ele carrega consigo a possibilidade do vir a ser, isto é, ele pode realizar-se. Até porque viver só tem sentido se a gente consegue se realizar como humano. O papel da espiritualidade não é colocar as pessoas, num primeiro momento, para dentro de uma religião. Tem pessoas que têm religião e não têm espiritualidade. O papel da espiritualidade é tornar o humano mais humano. Muitas experiências de pessoas que estavam no alcoolismo e foram por uma experiência mais profunda de espiritualidade, elas acabaram encontrando na espiritualidade algo que pudesse preencher o vazio existencial. E aí colocaram de lado, num segundo plano, descartaram aquilo que eles estavam buscando na bebida. Uma pessoa que se volta para um ser superior, nós chamamos de Deus, outras culturas chamam de uma energia, outra força. Uma pessoa que se volta para um ser superior, ela está se humanizando. Ela está se humanizando. E quando tu te humaniza, tu encontra motivos para viver. E a espiritualidade, ela está muito linkada, muito próxima com a esperança, com a paz. E isso tudo ajuda para que a gente tenha uma autoestima, que a gente consiga se relacionar bem com os outros, que a gente consiga se aproximar. Então o papel da espiritualidade, ele é muito bonito. É um papel que a espiritualidade devolve ao humano o brilho. Não existe caminho fácil, mas existe muitas alegrias para quem toma em suas próprias mãos a vida e dá a direção certa para o viver.